estamos aqui com o Polo Pacatuba de formação continuada, com o grupo da matemática, recebendo a proposta de fazer umas videoaulas para enriquecer mais as aulas aí dos professores e até mesmo o entendimento dos alunos. Para a nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Torre de Hanoi. E para isso nós temos dois convidados, né? O Jardel e o Manuel, isso mesmo. Eles vão me ajudar a fazer aqui a demonstração de como funciona esse jogo, no que pode ser usado aí no conteúdo aplicado no dia a dia de sala de aula. A gente vai começar primeiro falando um pouco do que é composto a Torre de Hanoi. Basicamente ela tem 3 espaços. Vocês estão vendo aqui na mesa 2 exemplares. Nós temos esse tipo aqui com 3 hastes e esse daqui só com 2 barrazinhas fazendo a separação dos 3 espaços que eu tinha falado para vocês, certo? E o jogo consiste em quê? Em fazer a movimentação desses círculos, dessas circunferências, para outra região, uma que não esteja ocupada, que o primeiro das 3 regiões, uma no início vai estar ocupada, e o jogo consiste em fazer a movimentação de ir para outro espaço, sem colocar um disco maior em cima de um menor. É basicamente isso, então é uma coisa muito fácil, certo? E os meninos aqui vão fazer algumas demonstrações como foi que de tanto jogar eles conseguiram chegar a algumas conclusões, tudo bem? Para eu aprender, eu comecei pelo lado de 3. De tanto eu ficar montando, eu descobri como poderia montar. 3 é ímpar, que eu estava jogando um dia, descobri esse jogo. Aí, cada haste dessas são também ímpar, par, ímpar, não muda nada. Agora, 3 é ímpar, olha, a primeira, como o 3. Não problema não. Não esquenta não. Eu já tô mais nervoso. Tô mais nervoso agora. 3 é ímpar. Então o primeiro vai ser ímpar. Aí olha, ímpar, par, ímpar. Como o 3 é ímpar, o 1 vem por último. 2. Como o Randes falou, número maior não pode ficar em cima do menor. Então aqui é 2 e aqui é 1. Não pode ficar em cima. Então vem pro meio. 2 é par e 1 é ímpar. 3 é ímpar. Então vamos passar 1 por 2. E o 3 por último. E sucessivamente. Bom, pelo que eu pude entender, aqui com a explicação do nosso aluno, que ele quis falar que ele tinha 3 discos, um número ímpar, né? Ele queria passar para esse espaço aqui, então ele iniciou por ele. No caso, se fosse par, como é que a gente faria? Se o número de disco fosse par? Se o número de disco fosse par, 4. 4 é par. Então vamos fazer desse jeito, do mesmo jeito que fizemos como o número fosse ímpar. Ímpar, par. Então o primeiro vem pro meio, porque no meio, essa haste aqui, ela é par. E como faz? 1 é ímpar, 2 é par e o 3 é ímpar. Então o 1 não pode ficar em cima do 3, porque é ímpar. Então vai para cima do 2. Esse 3, ele vem pro meio. 4 é par, 3 é ímpar e 1 é ímpar. Esse ímpar aqui não pode vir para esse. Então o 1 vem por 4, o 2 vem por 3 e 1 vem por 2. E se olhar, ímpar, par, ímpar. E o 4 vem por último. O 1 é ímpar, o 4 é par. O jogo se compõe pela brincadeira todinha do ímpar, par. Tudo bem, agora não vamos deixar só o Manuel falar não, vamos deixar o Jardel falar um pouco também, né? Da experiência que ele teve aí com a Torre de Hanoi. Lá, Manuel. Teve um dia que a Cristina não botou uma Torre de Hanoi pra eu resolver. Só que eu achava muito difícil e tal. E falar a verdade, eu não consegui. Ela começou pela de 6.
lá de 6. Aí nós chegou um dia que o Mano me disse que ele encontrou uma regra que pá não pode ficar em cima de pá. Aí isso melhorou tudo. Por quê? Ó, se a gente começa por aqui, como vocês já ouviram, vem pra cá. Então, vem pra cá. Como vocês estão vendo, pá não pode ficar em cima de pá, nem ímpar pode ficar em cima de ímpar. Então, esse vem pra cá. Ah, sucessivamente, pá não pode ficar em cima de pá, ímpar pode ficar em cima de ímpar. Esse jogo é muito legal, muito legal, porque além de você só jogar assim, você pensa e o raciocínio tem que ser muito rápido. Aí eu acho muito legal porque isso ajudou a gente bastante, eu e o Manuel. Aí quando a Cristina disse que a gente já vinha pra cá gravar um vídeo, sei lá, fiquei muito feliz. Como o Manuel falou, esse jogo se compõe de um jogo ímpar-par. Nossa senhora. Uma musiquinha de fundo. Eu posso cantar? Cara, quando eu tiver um filho, eu quero que ele seja igual a vocês. Né? Então, olha só, pessoal. Vocês viram que os meninos fizeram devagar, tudo bem? Mas é porque a gente está fazendo a demonstração. Depois de um tempo que você estiver praticando a Torre de Hanoi, você vai ficando cada vez mais experiente com ela, né? Você vai se familiarizando mais com ela e você vai fazendo cada vez mais rápido. A Torre de Hanoi, além de ser um jogo, ele pode trabalhar vários conteúdos na matemática, como ordenação, como, por exemplo, a gente trabalha circunferência, trabalha raio, trabalha diâmetro, e pode ir até ser levado para o ensino médio, que é a demonstração de uma formulazinha, por exemplo, porque os meninos eles fizeram jogadas. Para cada quantidade de discos, você pode fazer infinitas jogadas para conseguir movimentar eles para um espaço para um outro espaço que está livre. Mas existe uma quantidade mínima para poder se fazer isso. E essa quantidade mínima, ela é demonstrada por essa fórmula aqui, ó. Quantidade de jogadas é igual a 2 elevado a n, depois subtrai 1. E de onde vem essa fórmula? Fica de desafio para vocês aí, vocês não pesquisarem. Vou dar só uma dica. Tem a ver com PG, que é ensinado no primeiro ano do ensino médio. Tudo bem? O meu diretor falou que eu tinha esquecido de falar meu nome no início da apresentação, mas eu falei dos meninos, falei a que grupo a gente pertence, né? E como o nosso trabalho, e fica aí a dica. Uma coisa eu posso garantir, eu levei para a sala de aula, os alunos ficaram viciados. Todo mundo queria jogar. E se a sua escola não tem como adquirir quantidade suficiente desse tipo de torre aqui, você pode mesmo confeccionar. Só o processo de confecção do material já é uma aula. Bem? Obrigado.